Minha velha, traga meu jantar. Sopa, uva, noz e pão não mais. Por quê? Por que Plutão não é mais um planeta? Vamos conversar um bocadinho? Antes de compreender por que Plutão não é mais considerado um planeta, a gente precisa entender como se deu a descoberta dos planetas. A palavra planeta vem do grego aster planetai, que se refere a astros errantes. Esse nome foi criado porque quando os gregos antigos olhavam para o céu e começaram a fazer os primeiros mapeamentos do nosso céu noturno, eles perceberam que existiam vários pontos brilhantes em todos os lugares, que todas as noites estavam na mesma posição quando você relacionava uns com os outros. Porém, eles também perceberam que tinham 7 desses pontos que estavam no céu, 7 desses corpos no céu, que não ocupavam sempre o mesmo lugar. O primeiro desses corpos era o Sol, obviamente, o outro era a Lua, e então tinham mais 5 pontos que eram muito pequenos, se assemelhavam a estrelas, com a diferença de que eles tinham cores diferentes e apareciam em pontos completamente diferentes conforme você ia observando o céu noturno em dias diferentes. Então, para se referir a esses pontos que não eram pontos fixos, como eles chamavam as estrelas, eles colocaram o nome de aster planetai, ou planetas. Então a palavra planeta vem exatamente de planastai, que significa errante. Não tem nada a ver com o formato dos planetas. Enfim, E eles conseguiam observar então 5 desses pequenos pontos, que eram Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que são os planetas visíveis no nosso céu noturno a olho nu. E esses foram os únicos planetas que a humanidade tinha conhecimento durante muito tempo. Até existia já um registro mais antigo de Urano, porém Urano também era considerado como uma estrela. E assim nós fomos pensando que existiam só 5 desses planetas durante mais de 1000 anos, até que apareceu uma pessoa que é um dos pais do método científico e um dos primeiros físicos experimentais da história, que é Galileu Galilei. A grande revolução que Galileu trouxe para a astronomia, entre todas as contribuições que ele trouxe também para a física, foi o fato de ele descobrir a luneta, que tinha sido fabricada por Lippershey em uma outra cidade. Porém, Galileu teve a ideia de usar essa luneta para investigar o nosso céu noturno. É por isso que hoje, quando a gente fala da luneta, muita gente associa a invenção da luneta a Galileu. Não porque foi ele que inventou, mas foi ele quem aperfeiçoou esse aparato e começou a usar ele para estudar o universo. Até então, a forma de estudar o céu noturno e de estudar os planetas era essa de olhar e, enfim, os gregos atribuíram desenhos arbitrários para certas posições do céu, então chamaram de constelações. Essa aqui é Touros, essa aqui é Gêmeos, e aí nasceu uma série de coisas que vocês conhecem aí hoje. Porém, quando Galileu aperfeiçoou a luneta e começou a usar ela para observar o céu ao nosso redor, a astronomia começou a se desenvolver e a fazer novas descobertas a respeito do que nós conhecíamos do nosso cosmos. E isso expandiu em muito o nosso conhecimento a respeito de quantas estrelas existiam, quantos planetas existiam, como era cada um e qual o nosso lugar no universo. Tanto que Galileu foi um dos primeiros por esse movimento do heliocentrismo, para retirar a Terra do centro do universo, porque ele percebeu que esses pontos brilhantes que estavam no céu girando de um lado para o outro não eram pontos diferentes da Terra, que nós também éramos um planeta, assim como todos os outros. Galileu fez diversas descobertas a partir do uso da luneta, e com essa invenção dele, não invenção dele, mas essa implementação do uso da luneta para a astronomia que Galileu trouxe, a astronomia começou a se desenvolver, e assim nós fomos descobrindo que existiam outros planetas além desses básicos que a gente já conhecia. O próprio Galileu, depois que ele começou a fazer esses estudos com a luneta, ele descobriu, por exemplo, que Júpiter também tinha satélites artificiais, ou luas. Até então a gente só entendia que a Terra tinha uma lua e os outros planetas eram apenas pontos individuais. E assim a astronomia foi se desenvolvendo e astrônomos descobriram Urano, Netuno, Plutão, e este era um sistema solar que eu, por exemplo, estudei quando eu era criança, e muitos de vocês que estão assistindo também. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. A descoberta de Plutão até é interessante porque ela primeiro foi prevista matematicamente em 1930,
por conta de várias observações a respeito do nosso sistema solar. E depois, quando nós fomos observando, foi de fato constatado que existia esse nono planeta. Para poder determinar exatamente qual que era o tamanho de Plutão, ainda levaram décadas de estudo, até que se constatou que Plutão teria cerca de 2.400 quilômetros. Isso é quase metade do tamanho de Mercúrio, para você ter uma ideia. Mercúrio, que já é bastante pequeno e está ali logo colado no Sol, é praticamente o dobro do tamanho de Plutão. Mas mesmo Plutão sendo pequeno, ele foi considerado o maior corpo astronômico que era observado dentro do sistema solar depois de Netuno. Os problemas com Plutão começaram a surgir conforme nós estudamos mais e fizemos novas descobertas a respeito do sistema solar. Por exemplo, a órbita de Plutão ao redor do Sol é mais inclinada do que a órbita que todos os outros planetas fazem. Além disso, a órbita de Plutão passa por dentro da órbita de Netuno. E isso não acontece com nenhum outro planeta. Todos os planetas têm uma definição clara da sua órbita ali e eles são corpos dominantes. Posteriormente foi descoberto também que Plutão não tem uma órbita centralizada como a Terra, por exemplo, ao redor do Sol, com os satélites girando ao redor. Plutão, na verdade, tem uma órbita um pouco diferente por causa do satélite dele, que é Caronte. Então o centro de gravidade de Plutão e Caronte não é o próprio planeta, e sim um ponto entre os dois. E com isso eles fazem uma órbita também um pouco diferente dentro dessa órbita central de Plutão. E a situação foi ficando cada vez mais e mais complicada para Plutão conforme a astronomia foi fazendo novas descobertas a respeito do sistema solar. Por exemplo, a descoberta do cinturão de Kuiper Belt. Como é que fala isso em português? Não sei. Como, por exemplo, o fato de que Plutão, na verdade, era só mais um corpo dentro de uma região com mais de 70 mil objetos de gelo que hoje nós chamamos de cinturão de Kuiper, ou Kuiper, eu não sei exatamente como se pronuncia isso. Preste bastante atenção nesse número, mais de 70 mil objetos astronômicos. E aqui você começa a entender por que você queria usar constelações que os gregos montaram, falando que era um touro, que era um peixe, que era não sei o que, não faz hoje mais sentido, porque olha quantas coisas nós descobrimos que existem entre as estrelas que estão tão distantes de nós e o nosso planeta. Além de planetas, enfim, esse vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é sobre por que Plutão não é mais um planeta. Vamos voltar para o assunto aqui. Então essa descoberta do cinturão de Kuiper já começa a tornar a coisa um pouco complicada para Plutão. A coisa fica ainda mais difícil porque conforme a tecnologia para a observação do sistema solar foi evoluindo e nós podemos aperfeiçoar nossos telescópios, enviar sondas, foi descoberto um corpo um pouquinho só menor do que Plutão nessa mesma região, chamado Almeia, que inclusive tinha satélites naturais próprios. Um pouco depois foi descoberto um segundo objeto astronômico que também era só um pouco menor do que Plutão, chamado Makemake, e agora você já sente Plutão começando a se sentir ameaçado. Conforme essas descobertas foram sendo feitas, começou a ficar óbvio que eventualmente era muito provável que se encontrasse algum corpo que fosse ainda maior do que Plutão, um pouco além do nosso sistema solar. E foi isso que aconteceu exatamente em 2005. Em 2005, o astrônomo Mike Brown e a equipe dele anunciaram que eles tinham descoberto um corpo astronômico que estava mais distante do que Pluto e que era maior do que ele e também mais massivo. Esse corpo astronômico, que veio depois ser chamado de Eris, tinha um tamanho de 2.600 quilômetros e 25% de massa a mais do que Plutão. Além disso, Eris também tinha uma composição muito semelhante à de Plutão, o que agora faria nós termos que acrescentar um planeta aí ao sistema solar, certo? Junto com isso, foram se descobrindo novas coisas a respeito de Plutão. Por exemplo, o fato de que ele tinha mais 2 satélites naturais que ainda não se conhecia. E conforme essas descobertas foram sendo feitas, Plutão parecia cada vez menos como um planeta que tem satélites ao redor dele e mais como parte de um sistema de vários corpos astronômicos que giravam numa órbita comum ao redor do Sol. Ok, você pode então argumentar agora o seguinte: mesmo com todas essas características estranhas, por que a gente tem que dizer que agora Plutão não é mais um planeta, ao invés de aceitar que esse outro corpo também é um planeta e incorporar outro planeta? Por que raios a gente tem que dizer que Plutão não é mais um planeta? Bom, isso tem a ver com a definição do que é um planeta. E eu vou te dizer por que é importante a gente fazer essa definição. Isso é um livro, concorda comigo? Isso é um livro. Se eu te disser que eu quero comprar esse livro, você não vai estranhar, você vai saber que eu estou me referindo a um livro. Isso você pode argumentar que é um livro, a gente pode fazer uma discussão aqui se realmente isso aqui pode ser chamado de livro ou não,
mas ainda está aceitável se eu te disser que eu comprei esse livro. Agora, se eu pego essa folha com várias contas escritas e te falo que esse é um livro que eu escrevi, essa definição de livro não está muito vaga, não está muito ampla. A gente não começa de repente a perder o significado do que a gente está se referindo quando a gente usa a palavra livro. Se qualquer papel com o escrito começa a ser chamado de livro, quando eu faço uma nota num papelzinho para entregar para alguém, isso é um livro. Uma enciclopédia é um livro. E a gente precisa dessas definições claras exatamente porque é assim que a gente forma padrões, é assim que a gente cria o conhecimento, é separando esses padrões. Por isso que começou a ficar claro que a palavra planeta precisava de uma definição um pouco mais específica, porque conforme esses estudos da astronomia iam sendo feitos e conforme nós vamos descobrindo mais a respeito do nosso universo, de repente, um momento, o Sistema Solar vai ter 200 planetas, 300 planetas, porque essa definição não está muito específica. Então, em 2006, astrônomos do mundo inteiro se reuniram numa Assembleia Geral da União Astronômica Internacional para gerar essa definição final de o que será definido como um planeta e quais corpos devem ser colocados em outras categorias. Uma das definições propostas manteria Plutão como um planeta e incorporaria mais 3 desses objetos que nós observamos no Sistema Solar. Outra das definições tornaria o nosso Sistema Solar aquilo que já era conhecido até então, 9 planetas. Seria algo mais ligado àquilo que nós já temos como conhecimento e como construção científica. E a terceira definição, que é aquela que foi a final e que rebaixou o nosso querido planetinha Plutão a um planeta anão, é essa definição. Nós vamos considerar como planeta, a partir de agora, primeiro, aqueles corpos que estiverem orbitando ao redor do Sol. E aí Plutão está dentro. Segundo, ele tem que ter massa suficiente para assumir equilíbrio hidrostático, ou de uma forma um pouco mais compreensiva, ele precisa ter atração gravitacional suficiente, ou seja, massa suficiente para gerar atração gravitacional suficiente para se manter uma forma aproximadamente esférica. Não perfeitamente esférica, porque todos os planetas têm aí polos, enfim, devido a diversos fenômenos físicos que fica para os próximos vídeos, mas uma esfera aproximadamente. E aqui Plutão também passou no teste, essa é a esperança. Plutão vai ser um planeta, né? Bom, aí vem o terceiro critério no qual Plutão falha miseravelmente. Para nós podermos chamar esse corpo de planeta, ele precisa ter varrido a vizinhança dele. E Plutão não fez isso. O que acontece é, por exemplo, a Terra, toda a órbita da Terra é dominada pela massa da Terra, pela gravitação terrestre. Ao longo da formação do Sistema Solar, conforme os planetas foram se formando também, o que foi acontecendo foram grandes agrupamentos de corpos e de massa, e assim nós fomos tendo a formação dos planetas. Esses planetas, conforme esses bilhões de anos passaram, foram se aglomerando e todos os corpos que estavam nessa trajetória que esses planetas fizeram ou foram incorporados à massa do planeta, como por exemplo a Terra, a própria formação da Terra com a Lua foi um fenômeno desse tipo, ou os objetos menores, os outros objetos que estavam próximos, foram expulsos dessa órbita através do efeito Stirling com a gravidade. A gente pode deixar isso para outro vídeo também. O mesmo fenômeno aconteceu com Mercúrio, com Júpiter, com Saturno, e é por isso que as órbitas desses planetas são razoavelmente limpas de corpos maiores. Já Plutão divide a órbita dele tanto com esses 70 mil pequenos corpos que estão ao redor, como além disso tudo, ele também passa perto da órbita de Netuno. E Netuno, sim, varreu a órbita na qual ele passa. Para você ter uma ideia de quanto Plutão está fora desse critério, a Terra, por exemplo, a massa dela equivale a mais de 1,5 milhão de vezes os outros corpos que tem próximos dela. Já Plutão equivale a menos de 1% dos corpos que tem na órbita dele, e ele é um corpo que está numa órbita onde tem mais de 70 mil objetos também. Um acréscimo importante que eu esqueci de colocar aqui no vídeo é que uma pessoa que teve um papel aí forte nesse rebaixamento de Plutão foi o famoso Neil deGrasse Tyson, que todos nós, nem todos, amamos. Eu gosto dele, tá? Eu fiz nem todos porque muita gente hoje tem um desafeto com ele, inclusive astrônomos, por conta do papel dele nesse rebaixamento de Plutão. E ele, inclusive, apresentou um argumento extra, que é o fato de que a atmosfera de Plutão, a forma como ela se comporta, se ela chegasse um pouco mais próxima, quando ela chega um pouco mais perto do Sol, essa atmosfera dela
cria um comportamento que é basicamente o mesmo da cauda de um cometa. Isso é uma coisa um pouco, ele colocou nessas palavras, é um pouco embaraçosa para um planeta. Plutão estaria mais para um cometa um pouco maiorzinho que restou lá no cinturão de Kuiper do que efetivamente para um planeta. E se você parar para pensar, faz sentido, né? Imagina se a Terra, ao invés de ser esse corpo com uma atmosfera, tivesse uma atmosfera que fosse ficando para trás por conta da proximidade com o Sol. Mas há argumentos e argumentos aí. Eu achei que era um acréscimo interessante para esse vídeo. Então, como Plutão não atende aos 3 critérios, mas ele atende ao primeiro e ao segundo, ele foi recategorizado como um planeta anão, assim como também foi com outros corpos que tinham sido descobertos aí. E assim nós temos hoje só minha velha traga meu jantar, sopa, uva e nós. No céu não tem pão. Nossa, que bosta. Isso não significa que agora o sistema solar só tem 8 planetas e que isso é definitivo. Pode muito bem acontecer agora que a New Horizons está atravessando aí o cinturão de Kuiper para fazer novas descobertas. E eu confesso que eu não estou totalmente atualizado nisso. O pessoal aí da astronomia pode acrescentar aqui nos comentários. Sérgio Sacani, que eu sempre recomendo para vocês, pode também dar mais informações sobre isso. O Schwarza do Poligonautas também faz muitos vídeos sobre isso. É outro que pode dar informações aqui. Mas a New Horizons está aí explorando o cinturão de Kuiper e existe a possibilidade de que nós ainda vamos descobrir aí outros corpos maiores e que atendam a esses 3 critérios mais à frente aí no sistema solar, um pouco mais distante. E essa é a beleza desse campo de estudo que é a astronomia. Ela não se contenta com a descoberta dos gregos antigos para dizer que essas posições são definitivas e prontas. Ela está sempre em construção. Existe ainda também debate por muitas pessoas que ainda argumentam que Plutão deveria ser considerado um planeta. Mas, oficialmente, por esses critérios que eu te disse aqui e por essas razões, Plutão é um planeta anão. Este foi mais um vídeo que está saindo atrasado nessa maratona de vídeos, mas está saindo, são 31 vídeos em 31 dias, mesmo que algumas vezes sejam 2 vídeos num dia só, a gente vai seguindo e caminhando até o fim dessa maratona. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Obrigado a todos os inscritos que patrocinam meu trabalho pelo padrim.com.br/primatafalante. Se quiser também patrocinar o meu canal, acesse esse endereço. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.